Mundial e você chegando para te fazer companhia na próxima hora aqui na Vibe Mundial. Estamos abrindo praticamente a programação do final de semana aqui na nossa emissora que acredita na vida, a rádio que toca a sua vida. Estou aqui hoje com uma comunicadora, que sábado é para comunicador, você sabe, né? Estou recebendo aqui a nossa querida Tatiana Ragosta. Bom dia, Samira, obrigada. Bom dia, queridos ouvintes. É um prazer estar no seu programa. Obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Então, vamos ajudar aí alguns ouvintes. Na questão aí, a gente vai falar bastante coisa, tanto de estabilidade pré-aposentadoria, como aposentadoria do deficiente, como dar alguns toques da pessoa no tocante ao CNIS, verificar, porque eu descobri algumas coisinhas erradas. Vamos falar de tudo isso. Quanto tempo você tem de Vibe Mundial, Tati? Tô desde 2015, janeiro de 2015. É um tempinho já, né? É um tempinho já tá andando. É. Com as próprias pernas, né? Já tô... Comunicadora nata já. É verdade, Não obrigada. Que horário que você tá fazendo agora? 7 anos. Que horário você tá fazendo agora? Bom, eu tô fazendo de sábado às 22h30 e de terça-feira às 7 da manhã. Toda terça-feira, às 7 horas da manhã, todo sábado, às 22h30. 22h30. Ó, horário bom pra gente tirar dúvida, né? Que a cabeça tá fervilhando. Bom. Tô ali pensando nos meus papéis. Eu posso ir lá correr e olhar o meu papel. Exatamente. Né? Posso, de repente, entrar na internet, seguir as recomendações da Tatiana, prestar atenção, procurar documento. A gente falha muito nisso, né, Tatiana? Muito. A gente tá até falando aqui, né? Você tá falando Exato. do CNIS. Falei, nossa, acho que eu nunca pesquisei. Olha quantas vezes a Tati me falou, vamos pesquisar o seu CNIS. Todas as vezes que eu venho, que eu encontro com a Samira, eu falo, Samira, vamos dar uma olhada no seu CNIS, Samira. E a gente vai deixando passar porque acha que tá tudo bem. Só que às vezes não tá tudo bem. Às vezes acontecem coisas. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar, depois a gente fala disso, né? Bom, você que manda. Depois a gente fala disso. Vamos falar manda. aqui, vamos falar dessa questão. Muita gente pergunta para você a questão da aposentadoria. Como que ficou a nossa situação de aposentadoria no país? Foi mexido, não foi mexido? Muita gente tem dúvida se ainda tem, se não tem, se eu tenho que pagar mais, se eu já posso me aposentar agora, se tem que esperar mais 10 anos. Mudou tudo, tá? Desde 2019. Então, a gente teve aí diversas alterações. Antigamente, a mulher tinha 30 anos, ela se aposentava. O homem tinha 35, se aposentava. Não é mais assim. Agora, a gente tem que ver, tem várias regras de transição. Tem a idade mínima, mas a regra de transição é para suavizar a regra mesmo, que é 65 anos homem e 62 mulher. Só que a gente tem algumas regras de transição que vai depender do tempo de contribuição e da idade. O que é regra de transição? Por exemplo, se você cumpriu, mulher que tinha 28 anos em 2019, ela pagando os 2 anos que faltavam, mais ela cumpriu o pedágio de 50%. É uma regra de transição, independente da idade, mas incidiria o fator previdenciário. E o homem com 33. Então, 33, faltavam 2 anos, passaram a faltar 3 anos. Então, 3 anos, cumpriu os 3 anos, legal, se aposentou. Temos outra regra. Para quem não estava, tinha mais de 2 anos faltando, 3 anos, vamos supor, a mulher faltavam 3 anos. Então, ela precisa do quê? Cumprir um pedágio de 100%, que é 3 anos mais 3 anos, então virou 6. E idade mínima de 57. Aí acontece. Tem a idade mínima? Tem. Agora é o problema, antes não tinha. O pedágio de 50% não tem, tanto faz. O pedágio de 100% tem idade. Agora você vai ter a idade. A idade mínima progressiva, todos começam a exigir a idade. Existem regras, mas cada caso é um caso. Cada caso é um caso, não dá mais. Para pessoas, às vezes eu recebo e-mail, eu tenho tantos anos de idade, tanto tempo de contribuição, quando irei me aposentar? Não sei. Eu tenho que pegar o seu caso, analisar, verificar se está tudo certo, que no CNIS, eu acabei de te mostrar, coisas que acontecem, que modificam tudo de um mês para o outro. Então, às vezes a gente vê muita coisa errada, tempo de contribuição que não foi contabilizado. E outra coisa, o CNIS, se você fizer a simulação de aposentadoria, vai dar errado, porque vai dar quando você tem mais de 5 anos para se aposentar, ele mostra a regra antiga, ele não mostra a regra nova.
Então, você não consegue saber. E aí, você acha que é uma coisa e é outra. Por exemplo, se eu tenho 28 anos de contribuição. Hoje. Eu não tenho idade para me aposentar, por idade. Não. Ok? O que acontece? O que eu tenho que ficar atenta quando eu faço uma consulta? Você tem que ver, primeiro, se toda a sua vida Foi trabalhada, se tá lá no CNIS. Porque às vezes está lá, mas tem uma siglazinha pequenininha do lado que ferrou tudo, essa sigla. E às vezes a gente deixa passar aquela sigla. Você vê que tá lá. Legal, tá lá. Só que não é tá lá. Tá lá, mas tá contando. Às vezes tá, mas não tá. Tá dizendo que aquilo não vale. Que o período foi recolhimento extemporâneo, quer dizer, foi fora da data. Tem uma série de vírgulazinhas. Principalmente para quem trabalhou um pouco aqui, um pouco ali, um pouco lá. Troca de emprego muitas vezes, muitas vezes e trabalhou numa empresa que fez fusão, transformação, a empresa mudou de nome, a empresa se juntou com outra. Isso vai dar problema na certa. E aquela pessoa que trabalhava em empresa, saiu, decidiu começar a trabalhar por conta própria, mas acabou parando de contribuir. Tem como correr atrás disso? Então, é um problemão problemão tomar muito também. Cuidado, É um problemão, por quê? Porque o INSS criou, depois da reforma, criou o decreto, que esse decreto, o que ele faz? Ele não deixa, se você pagar em atraso, não conta para as regras de transição. Então, você precisa tomar muito cuidado. Vale a pena em alguns casos, não são todos. Você tem que ter nota fiscal, comprovante, porque não adianta eu pagar se eu não trabalhei. Se eu não tenho no imposto de renda, se eu não tenho nota fiscal, nem faça. E aí tem juros, multa, correção, você vai lá no INSS, ele aceita teu dinheiro. Você paga, só que na hora que você vai se aposentar não vale. Porque foi pago fora de época. Exatamente. Tati, mudando agora de assunto. O que é estabilidade pré-aposentadoria e quem tem direito a esta pré-aposentadoria? Bom, estabilidade pré-aposentadoria não está na lei, tá? É um acordo de cavalheiros, vamos dizer assim, entre o sindicato e as empresas. Então, determinadas empresas, elas têm um determinado tempo, então depende da categoria. Então, você tem aqui umas categorias que você pode... Posso até sinalizar para o nosso ouvinte. Me diz uma coisa, Tati. Quando eu falo de bancário, jornalista, comerciário, é do que a gente vai falar, né? Metalúrgicos, enfermeiros e farmacêuticos. São categorias que já existem esse acordo junto com o sindicato destas categorias. Exatamente. Então, o sindicato do bancário... Isso. Negociou, aí negocia com quem? Com a empresa, com as empresas. E aí tem esse período de estabilidade. Então, se a pessoa está na empresa, um bancário está trabalhando, contribuindo por 5 anos. Isso. Ele está trabalhando há 5 anos. Na empresa. Ele tem estabilidade de 1 ano, de 12 meses. Perfeito. Se ele é homem e trabalha nessa empresa há mais de 28 anos, ele tem estabilidade de 24 meses, que dá 2 anos. Isso. No caso de mulher, é um pouquinho menos. Se ela trabalha nessa empresa, no banco, na instituição bancária, há mais de 23 anos, ela também tem estabilidade de 24 meses. Vê que tem diferença aí de homens e mulheres nessa negociação. Porque a mulher... sempre ela teve um tempo menor de contribuição, de 30 anos, e o homem 35. Então, por isso a mulher tem menos tempo. Boa explicação. Por isso a estabilidade dela é menor. No caso de jornalista... Essa eu fiz em homenagem a Samira. Muito obrigada, porque é importante eu saber disso, né? Claro. No caso de jornalista, estabilidade de 1 ano, tá? Acima de 10 anos de empresa, tem estabilidade de 24 meses. Estou avisando aqui a Vibe Mundial, que caso eu queira, né, pensar na minha pré-aposentadoria... Mas você eu tenho falou direito tudo a 24 agora. meses. Todo esse tempo só vale se a pessoa informar a empresa. Empresas. E muita gente não faz porque nem sabe, não conhece. Eu não sabia. Então, tá vendo? Então, você tem que comunicar, mandar uma cartinha por escrito, Vibe Mundial, estou há menos de 24 meses para me aposentar. Então, estou em estabilidade pré-aposentadoria. E esta estabilidade garante o emprego deste profissional neste período aqui determinado. Garante, sim. Então, no meu caso de jornalista,
tenho mais de 10 anos, eu tenho tempo de 2 anos. São 24 meses certinho. Exato. Só que aí, vamos supor, a Samira fala, não, mas eu não vou me aposentar agora. Eu vou deixar, eu tô na estabilidade, vou deixar mais um tempinho. Não pode. Porque a partir do momento que você tem condições já de pedir aposentadoria, você é essa estabilidade. Tem mais esse detalhe. Então, tem alguns detalhezinhos que é importante a pessoa conhecer. Primeiro, comunicar a empresa. Não comunicou, dançou. Tem que comunicar. Segundo, eu tenho a estabilidade, só que eu não vou me aposentar. Todo mundo faz isso. Eu não vou me aposentar, porque eu tô estável. Não. Perdeu. Completou o tempo para pedir aposentadoria, já não tem mais a estabilidade. Por isso é importante a gente fazer todo um controle para saber quando chega esta data de aposentadoria, para que eu saiba que, olha, 2 anos antes eu já tenho que avisar minha empresa de que eu tenho essa estabilidade. No seu caso. No meu caso. Agora, tem caso que é 1 ano. Tem caso que é 1 ano, depende da profissão. Normalmente a maioria de 12 a 24. Tem algumas que são 36. Que eu vou falar aqui, ó. E outra coisa também que precisa tomar muito cuidado, a pessoa, se ela for mandada embora por justa causa, não tem estabilidade que segure ela no emprego. Tá, ela teve justa causa. Não é porque ela está com estabilidade que ela pode aprontar. Exatamente. E não vai ter a dispensa em justa causa. Vai ter a dispensa se ela aprontar. E então são esses requisitos que precisa tomar cuidado. Tá, os comerciários, quem tem mais de 3 anos na empresa, também tem estabilidade de 12 meses. Os metalúrgicos, com mais de 5 anos, olha só, tem estabilidade de mais 18 meses. Tá? A gente já está falando de 1 ano e meio aí, Sim. né? Os enfermeiros, olha isso, é muito maior o tempo. Com mais de 5 anos de contrato, né, que está contribuindo mesmo, Sim, né? Tá no hospital, está trabalhando. Na empresa, enfim. São 36 meses. Exato, olha aqui, quanto tempo. Eu tenho uma estabilidade aí de 3 anos. Tem um determinado hospital que uma enfermeira soube disso. Ai, doutora, faz a cartinha, vamos comunicar o RH, fiz a cartinha. No fim, veio todas as colegas, eu comuniquei. Fizeram isso? Fizeram e a maioria já tinha realmente condições, já estava perto da aposentadoria, então eu já avisei. Fui mandando várias notificações que elas estão todas em estabilidade. Você ficou bem vista nessa empresa? Eu acho que não muito, né? Tem uma série de coisas, a gente brinca, né? Mas acho que não gostaram muito, não. Viu? Recursos humanos, vamos mudar esse olhar, né? É. E o farmacêutico, que também é da área da saúde, se tem mais de 2 anos na empresa, ele tem estabilidade de 24 meses. Olha só, a gente está falando de 2 anos. E com 5 anos, ele tem estabilidade de 36 meses também. A área da saúde é super bem olhada para isso, sim, né? E outra coisa, mas a pessoa, com essas regras de transição, com essa mudança, é muito difícil agora você fazer o cálculo. Uhum. Então, você precisa fazer um cálculo bem feito, porque não é que você vai apresentar e tá tudo certo, eles vão conferir. Tá. Então, mas isso aqui salva muito emprego, principalmente, né, na situação que a gente está hoje, que tem muita gente na corda bamba, não sabe se vai ser mandado embora, se não vai. Isso aqui é uma tábua de salvação para muita gente. E muita gente não tá usando porque não conhece. Estamos aqui falando, gente. Então acorda, pelo amor de Deus, para você não perder o emprego, veja como é que tá a sua situação. Se for o caso, notifique a empresa para você não perder o emprego, porque você tá em instabilidade. Que a empresa, se ela mandar embora, ela é obrigada a reintegrar a pessoa no cargo e ainda pagar danos morais e materiais para essa pessoa. O fato de não estar em lei e ser um acordo de cavalheiros atrapalha em algumas categorias? Não, tem categorias que não tem. Que não tem essa negociação. Não, aí você vai procurar no seu sindicato. Aí o seu sindicato vai dizer, você tem de tanto, normalmente na convenção do sindicato você acha. Você tem de tanto, ou você não tem. Se você não tem, mas o meu vizinho tem. O teu vizinho é outra categoria. E o sindicato dele abrange essa estabilidade pré-aposentadoria. O seu, infelizmente, não. Não são todos. Vocês, advogados, têm? Não. Não? Não. É uma curiosidade. Eu vou levantar aqui, né? Gente... Não. Vamos negociar isso direito. Não, bem murchinho, né? Não tem. Não tem. Tem algum caso específico que, por exemplo, gestantes.
A pessoa está gestante, ela está nesse período já próximo à pré-aposentadoria, ela também comunica, independente da licença maternidade que ela tenha? Porque a licença maternidade, ela pode cumprir a licença e voltar e ser mandada embora. Ao passo que, dependendo do tempo, ela tem muito mais de estabilidade, então ela comunica. Tá, e gestante é um caso à parte ou um caso também que eu tenho que olhar para o sindicato? Olha, são coisas distintas, porque normalmente... Caiu alguma coisa, mas tudo bem, a gente voado, vai descobrir depois a gente foi. vê o que foi, detalhes. Aqui comigo começa a cair tudo. Sou um pouco desastrada. Mas então, é difícil, né? A pessoa tá para se aposentar e tá gestante, mas como... Acontece. Pode acontecer, mas o ideal, ela vai comunicar que tá gestante e vai comunicar essa questão da estabilidade. Tá, que é um caso para ser pensado. Porque é mais tempo, sempre. né? Ela não pode ser mandada embora quando ela retornar. Entendi. Ô, Tati, como que as empresas veem essa situação? Como que é o feedback, né, de vocês com esse... A gente está falando da gestante, a gente está falando da pré-aposentadoria do funcionário, né, contratado, que contribui a partir da empresa. Como que a empresa verifica isso, né? Olha, como que é esse feedback? Eles costumam respeitar esse acordo feito, né? Porque não é lei, então essa estabilidade é mais um acordo, mas difícil ter problema. Claro que uma ou outra às vezes faz, mas dificilmente. Normalmente eles respeitam e não costuma dar grandes problemas, não. Que bom, e é bom respeitar, né? É bom respeitar não só a lei, como respeitar também os acordos e o funcionário que está ali colaborando com você, né? Até porque se não respeitar, ele vai ter que reintegrar esse funcionário, pagar multa, ele vai pagar danos morais, danos materiais, então assim... Dá um trabalho danado, né? Dá. Vamos procurar pela paz? Melhor coisa. Eu acho que esse é um caminho bem legal, né? Vamos procurar pela paz E a pandemia mexeu muito com essas negociações entre sindicatos e empresas. Depois da reforma, também teve mudanças que tiveram que ser discutidas por causa da pandemia? No caso, o que acontece? Não tanto a pandemia, mas a reforma da Previdência, que mudou o tempo de contribuição. Que foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Foi em novembro de 2019. Então... mudou o tempo de contribuição. Então, mudou a estabilidade pré-aposentadoria. Então, antes, faltava um mês para eu me aposentar. Eu não me aposentei, eu tenho um pedágio para cumprir. Então, precisa ver se eu ainda eu dei um mês, mas vamos supor, faltavam 2 anos para me aposentar, aí passaram a faltar 3. Será que eu entro nessa estabilidade agora ou não? Tem caso que é 12, tem casos que são 24 meses, depende. Então, depende. Às vezes eu poderia estar e sair dessa estabilidade pré-aposentadoria. Entendi. E no caso do trabalhador PCD? Bom, aí já é uma... Que a gente está falando de deficientes, né? Não, a gente está falando de estabilidade pré-aposentadoria. Aí agora a gente tem o outro tipo... Aí não é trabalhador? Não, ou pode ser? O PCD, esses PCDs que a gente vai falar... são pessoas que estão trabalhando. Tá? Então, o que acontece? Às vezes, você fala em PCD, a pessoa imagina que você tem que estar, sem um braço e uma perna para você ser PCD. E não é? Não, às vezes a pessoa tem uma hérnia de disco, que essa hérnia de disco impossibilita a pessoa de se mexer quase. Porque a hérnia de disco, vaso líquido de dentro da coluna, isso dá uma dor desgraçada. A pessoa não aguenta se mexer. Então, vamos supor, uma pessoa que vai trabalhar de ônibus com essa dor, às vezes ela tem uma deficiência até moderada. O perito do INSS que vai dizer qual é o tipo de deficiência. Ao passo que uma outra que tem hérnia de disco e vai trabalhar de carro particular, é considerada leve. Por quê? Porque ela tem um meio próprio de locomoção e facilita muito. Então... isso ela pode pedir antes a aposentadoria por causa desse problema. Por idade, antecipa 5 anos. Quem tem PCD... mas outro dia eu atendi uma pessoa que ela tem problema de visão, ela está enxergando quase nada e problema no joelho. Ela não sabia que ela era PCD. Eu ia perguntar isso. Tem muita situação que a gente não sabe se é PCD. PCD quer dizer... Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência, simples assim.
Então, antes, por exemplo, uma pessoa que só enxerga de um olho, ia pedir a aposentadoria do deficiente, o INSS negava, agora virou lei. Então, a pessoa vai lá e mesmo assim negam. Mesmo assim, eles pedem um monte de documentos, aí a pessoa vai lá, apresenta e concedem a aposentadoria do PCD. Então, veja como diminui o tempo de contribuição. Tem o caso de tipo de deficiência que é grave, quando é muito grave, que é de 25 anos de contribuição, e mulheres 20 anos de contribuição. Homens, vamos lá, tipo de deficiência, caso grave. Os homens têm que ter 25 anos de contribuição e as mulheres 20 anos de contribuição. Quando é deficiência moderada, os homens são 29 anos de contribuição e as mulheres 24 anos. Já entendemos aqui com a Tatiana por que essa diferença de idade. E o tipo de deficiência leve, aí aumenta. São 33 anos de contribuição para os homens e 28 anos de contribuição para as mulheres. O que eu considero deficiência leve? O caso do olho, por exemplo? É uma deficiência leve. Uma tendinite é uma deficiência, depende do grau, mas normalmente uma tendinite é uma deficiência leve. Não me atrapalha em muitas atividades, mas me impossibilita outras. Isso. E se for causada por problema de trabalho? Aí pode ser relacionada a uma doença do trabalho. Você pode... Vários clientes que trabalharam em bancos que têm tendinite e a pessoa recebe auxílio recebe acidente de trabalho, porque ela ficou assim por causa do trabalho, uma doença do trabalho, e ela recebe esse auxílio acidente até a data da aposentadoria. Eu ia perguntar isso. Então, o fato dela receber o auxílio por acidente de trabalho, ela pode entrar com pedido de aposentadoria. Só que quando for autorizada a aposentadoria, ela perde o benefício. Exatamente. Até 97, podia ter os dois. Você se aposentava e continuava recebendo. A partir de 97, é um ou outro. Tá. Então, dá pra gente pensar direitinho no que vai fazer. A deficiência moderada, eu posso pensar em quê? Num cadeirante que trabalha de ônibus. Ele pode ser considerado moderado por causa da dificuldade dele de trabalhar. Tá, e ele tem como ir, ele tem o direito de trabalhar, né? Mas é uma deficiência moderada. E o caso grave? Uma cardiopatia muito grave. A pessoa, não pode fazer muita coisa, que o coração dispara. Ela não pode pegar peso, não pode sair correndo. Tá. Então, é uma coisa grave. Tá, então, o fato da pessoa ser deficiente tem que olhar também para a contribuição que ela tem feito ao INSS. Exato. Sempre você vai olhar, esse é o tempo que diminui, mas você vai ver se tem contribuição, se está certo, se está acima do salário mínimo, tudo isso você vai levar em conta. Quando é esse homem que tem 25 anos de contribuição num caso grave, ele pode entrar com pedido de aposentadoria direto ou ele já tem que pensar na pré-aposentadoria? Não, ele pode ter a pré-aposentadoria. É a pré-aposentadoria. Só que daí a empresa vai falar, mas espera aí, 25 anos, mas e se o INSS considerar leve? Aí já é mais difícil de você provar essa estabilidade quando a pessoa é PCD. Tá, primeiro eu tenho que esperar o que o INSS vai me dizer. Provavelmente você não vai ter estabilidade porque a empresa vai falar, não, mas isso pode ser leve. Aí você com um laudo médico, o médico dizendo, olha, é grave. Então você pode conseguir a estabilidade. Mas aí já é mais difícil. E acontece do médico falar que é um caso grave e lá no INSS eles falarem que é leve? Direto. Aí muda, gente, de 25 para 33 anos de contribuição. É isso mesmo. E esse paciente, esse cidadão, né, que é PCD e que de repente tem uma necessidade de se aposentar, né, já começar a pensar na aposentadoria dele daqui a um período de 2 anos, talvez 1 ano, 2 anos, ele acaba perdendo aí uns aninhos. É verdade. Continua tendo que contribuir e às vezes com a situação dele ficando mais penosa, né? E além da perícia, ele passa por uma avaliação social, que essa avaliação vai ver aonde ele trabalha, as dificuldades que ele tem, em casa, como é o dia a dia.
A perícia social normalmente é feita na casa da pessoa. Entendi. Quando é uma ação judicial, mas quando é avaliação no INSS, a pessoa vai lá e costuma ser assim, bem mais leve que uma perícia médica. Entendi. Mas ele conversa para saber o grau de dificuldade que a pessoa tem no desempenho da atividade. Tá terminando o primeiro bloco, Tati, a gente vai continuar com esse assunto no próximo bloco, mas quem tiver dúvidas e já quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer o teu trabalho, além aqui da Vibe Mundial, nas redes sociais, qual que é o caminho? Bom, a pessoa pode mandar o e-mail para tatiana.r de rainha.m de maria, @uol.com.br, Facebook Ragosta Advocacia e Instagram também Ragosta Advocacia. Ragosta Advocacia. No próximo bloco a gente diz tudo direitinho. Corre e pega um papelzinho. Isso tá mesmo. Bom? Tô conversando com a Tatiana Ragosta do programa Leis do Sucesso. Leis do Sucesso, toda terça-feira, às 7 horas da manhã e todo sábado, às 22h30, aqui na Vibe Mundial. Vamos para o intervalo comercial? Daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta, Mundial e você, conversando hoje com a Tatiana Ragosta. Em um bloco só eu já aprendi um monte de coisa. E eu já aprendi que eu tenho que correr atrás do meu CNIS, que eu preciso saber exatamente o que acontece com a minha vida de contribuição previdenciária. Eu descobri que eu posso avisar a minha empresa que no momento que eu estiver em pré-aposentadoria, eu tenho que comunicar à empresa a respeito. Exatamente, para você ter estabilidade. Para eu garantir uma estabilidade, no meu caso, de 2 anos, né? Isso. Para que a gente possa programar, né, a aposentadoria. Eu acho que é uma coisa que as pessoas não fazem, né, Tatiana? Programar não só a parte de finanças, a de contribuição mesmo, como o depois da aposentadoria. Eu vou me aposentar, o que eu vou continuar fazendo? Como vai ser a minha renda? O que eu vou fazer daqui para frente com esse dinheiro? Eu vou viver disso? Eu vou ter uma renda a mais? Ninguém pensa. A gente não pensa nisso, né? Ninguém pensa. A gente pensa no dia de hoje. Porque eu achei que a minha aposentadoria estava tão longe. Aí, quando a gente começa a fazer conta, eu vou fazer a Tatiana olhar para mim uma coisa chamada CNIS. Você também está perguntando o que significa, né? Cadastro Nacional de Informações Sociais. Aqui você tem um extrato previdenciário que é seu. Esse Cadastro Nacional de Informações Sociais é do INSS e todo cidadão com CPF tem direito ou só quem contribui? Todo mundo que contribui com o INSS, ele tem direito a consultar o Cadastro Nacional. Sim. Isso é feito via advogado? Não, você entra no meu INSS, você baixa no seu celular mesmo o app e você consulta lá o CNIS, o Cadastro Nacional, extrato previdenciário, você consulta, tem o ano atual, você pode consultar só as relações trabalhistas ou o completo, são as relações trabalhistas e previdenciárias que mudou agora, mudou esses dias. Ah, é? É. Então tem novidade, tem né? Novidade. Se você consultou há um ano atrás, já era. Consulta de novo. Exatamente, porque já o que foi um ano atrás já mudou tudo. Não é? Tá, eu tô vendo que o seu tem um monte de numerozinho e tal, então é detalhado mês a mês, depois ano a ano. Isso. O que foi pago, o que... Exatamente. O que eu recolhi, tá lá. Normalmente você, no seu caso, tá lá, Rádio Vibe Mundial. Tal data até hoje, todas as contribuições que você fez, né, Tá. que a rádio fez. Qual é a importância de eu fazer uma consulta temporária desse CNIS? É a mesma coisa do que você fazer um exame de sangue. É a mesma importância. Por quê? Porque hoje tá bem, amanhã você pode estar com colesterol alto, com açúcar alto, então você tem que saber como é que tá para você controlar, para você ver se tem alguma coisa errada. Você não vai deixar, por exemplo, se seu açúcar tá alto, você não vai deixar virar diabetes para você arrumar. Você já arruma antes? Você já fecha a boca, para de comer doce antes, tá certo? E aqui é a mesma coisa. Então, se tem um problema, você já vai correr para arrumar antes de se aposentar. Por quê? Se eu deixo tudo certinho, na hora que eu vou me aposentar, é muito mais rápido do que, às vezes, eu tenho que entrar, uma empresa não recolheu, e eu fico sabendo na véspera da aposentadoria, o que vai acontecer? Eu vou ter que entrar contra o INSS para aceitar aquele vínculo que não foi aceito.
Isso daí vai levar uns 2 anos, que atrasa a minha aposentadoria. No caso, eu preciso também, se eu sou uma pessoa que eu mudo de emprego muitas vezes, eu tenho que ficar atenta também ao nome da empresa que está detalhado, se foi contribuído. Tudo, sim. Se foi contribuído o nome da empresa e principalmente se tem uma sigla. Aqui, por exemplo, você pode ver no meu que tem uma sigla, olha. Indicadores. Tá IREC independe. IREC independe. Aí vamos ver o que é esse IREC independe. Ó. Tem o que... recolhimentos com indicadores pendências. Pois é, só que o meu CNIS em fevereiro estava tudo regular. Agora eu tirei em abril, apareceu tudo irregular. Por quê? Porque, para o meu espanto, eu tirei ele em abril. Eu tiro sempre. Eu faço o que eu falo. Vou lá e tiro e vejo. E aí apareceu que eu estou recebendo um benefício, benefício de prestação continuada, que é o conhecido como LOAS, que é para a pessoa que vive em condição de miséria e é deficiente físico. E por que aparece isso? Então, isso daí é alguma fraude, alguém que está recebendo no meu lugar. Porque em fevereiro eu não tinha nada, em abril aparece que eu estou recebendo desde 2011. Então, eu já fiz boletim de ocorrência, agora eu vou atrás, vou fazer um requerimento para o INSS, mandando cancelar, vou entrar em contato com a diretoria do INSS, vou pedir para checar, porque isso é fraude. Gente, isso é fraude. Então, você imagina... E você tem ideia, esse extrato é de abril, mas você tem ideia se isso, por exemplo, entrou em março? Não dá para saber. Eu não sei porque eu consultei em fevereiro, não tinha nada. Em abril apareceu isso. Não consultou em março. Não. Quer dizer, pulou um mês. Não, mas até... Tipo, a pessoa que faz isso a cada 6 meses tá ok, tá ótimo, tá? É que eu sou exagerada. Não, eu tô dando o exemplo assim, porque ela de um mês pulou o outro, ela já apareceu isso. Isso é fraude. E quando é fraude, o que a gente tem que verificar? Já tem que fazer um boletim de ocorrência para provar que você não tem nada a ver com isso, que é o meu caso. Você imagina se depois isso estoura, a advogada recebe benefício do INSS e se eu não vejo o meu CNIS? Advogada famosa que fala, pelo programa Leis do Sucesso. Você imagina advoga na Avenida Paulista. Pois é, até eu provar que eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu já fiz o boletim de ocorrência, agora eu vou entrar com processo, né, para o INSS, avisando que isso daí não pode acontecer. Que situação! E isso é um risco que provavelmente também apareceu em outras contas. Sim, não é só a minha, não sou só eu que fui premiada. Se eu não tenho atenção a um dado como este, aí daqui a uns anos eu vou me aposentar e surge isso. O que vai acontecer? Aí os recolhimentos tem que ver o código que você fez, porque aí não vai valer o recolhimento que você fez, porque você recebia LOAS. Vai bagunçar tudo. Que bonito. Isso se não te condenarem, te obrigarem a devolver, porque você não reclamou, você não viu. Tá. Quando eu olho para todos esses números aqui, mês a mês, ano a ano, é a partir daí que eu faço a conta de quanto eu vou recolher na minha aposentadoria? Isso, a gente faz hoje em dia. Antes era assim, até 99, eu recolhia os últimos 36 meses, eu recolhia alto, me aposentava lá em cima. Depois de 99, passou a contar a partir de 7 de 94. Então, hoje, não adianta faltar um ano para me aposentar, eu recolher pelo teto, se eu sempre recolhi pelo mínimo. Eu estou jogando dinheiro fora, porque vai ser a média seca de 7 de 94 até hoje. Então, não adianta eu dissolver uma latinha de Nescau, vamos supor, em 100 litros de leite. Não dá nem o gosto. Vai ficar horrível, né, Tatiana? Não dá nem pra sentir isso. Você vai jogar dinheiro... Não dá nem sentido. Tá jogando dinheiro fora mesmo. E todo mundo faz isso. Pasme, mas eu vejo isso direto. E agora? Você recolheu. Empresas fazem isso com os funcionários? Não. As pessoas que recolhem por conta própria fazem isso. Ou mesmo, deixa passar. Isso. O mesmo funcionário, ele complementa a contribuição da empresa e acaba até passando, sabe? E mesmo assim, por exemplo, se você tem 2 empregos e um você já contribui pelo teto,
O outro você não recolhe INSS, porque bastou o teto, acabou. Você não pode recolher acima do teto, porque você está jogando dinheiro fora. Entendi. Então, às vezes, a pessoa joga dinheiro fora, a pessoa faz 1000 loucuras para ter aposentadoria alta. Aí, quando chega a aposentadoria, fala, meu Deus, eu joguei dinheiro fora. Jogou. Sabe por quê? Porque não fez o planejamento. Porque a pessoa precisa fazer o planejamento, porque a gente orienta, mostra a média salarial. Aí, no planejamento, a gente fala, se você recolher sobre o salário mínimo, você se aposenta com tanto daqui tantos anos. Se você recolher sobre 2.000, você vai se aposentar com tanto. A gente faz até o teto. Então, ó, se você recolher do teto de hoje até o dia da sua aposentadoria, você vai se aposentar com 3.000. Então, não tem sentido. E outra coisa também que as pessoas precisam tomar cuidado é que tem cruzamento de dados. Não adianta eu recolher o salário mínimo e declarar o imposto de renda no teto. Porque depois vão bater, óbvio. E aí, cadê a diferença? Agora tá tudo informatizado? Tá. Esse é o perigo, porque o pessoal acha que é como era antigamente, que eu faço minhas loucuras e ninguém fica sabendo. Não, agora tá cruzado o dado. Se você recolher o teto, pague o teto, porque é questão de tempo, vão te pegar. Se a empresa paga para mim um determinado valor, eu posso, dependendo do período, então, com que eu vou me aposentar, fazer uma contribuição à parte. Pode complementar aquela contribuição, mas precisa ver se vale a pena, né? Tá vendo? Tem que ver se vale a pena. Para não jogar dinheiro fora. Porque essa é a questão. Porque se eu tenho ainda 30 anos para me aposentar, vai valer a pena. É. Né? Sim. Agora, se vai se aposentar mas daqui será a pouco... que você vai... Mas aí é que tá, vai valer a pena. Só que a gente vai ter outra reforma daqui 5 anos. Aí. A ideia é jogar todo mundo pro salário mínimo. Então, vale a pena você... eu tenho muito dinheiro, então legal, investe. Mas não investe só aqui, investe na bolsa, investe em título do Tesouro. Aqui na rádio a gente tem outros programas que instruem sobre isso. Não coloca todos os ovos numa cesta. Você tem que diversificar os seus investimentos. Se eu quiser me garantir só na aposentadoria do governo... Não. É complicado. A gente tem que buscar outras fontes, tem que ter outras fontes para você poder viver bem depois que você se aposentar. Então, por isso você precisa se planejar, o que a gente não tem educação para isso. Ninguém é educado para se planejar no futuro. E qual a melhor forma da gente fazer esse planejamento hoje? Vamos supor, a pessoa, ela chegou agora no teu escritório, Tatiana. Eu estou com o meu INSS, eu não sei quanto eu tenho, eu contribuo há tanto tempo, então eu nem contribuo. O que eu vou fazer? Porque eu quero um dia me aposentar e ficar tranquila. Essa é a questão, né? Eu não quero ter dor de cabeça. Isso. Aí a gente vai levantar o CNIS dela, vai ver a carteira de trabalho, vai comparar, ver se tem alguma pendência no indicador, vai ver tudo direitinho e vai orientar essa pessoa. Olha, se você quer se aposentar, tá aqui tudo como você pode contribuir daqui para frente. Ou a sua média hoje, vamos supor, é R$3.000. Então, fica na média. Você vai pagar 7.000, você vai se aposentar com 3.500, vamos supor. Só que você vai gastar muito. Vale a pena o custo-benefício? A gente faz esse cálculo para a pessoa para orientar até que ponto vale a pena esse custo-benefício para a pessoa. É o que você falou antes, às vezes vale a pena fazer uma aplicação, sim, a rentabilidade também vai ser maior. Lógico. E você não vai ter esse rombo no bolso mensal, né? Exato, não tem esse rombo, não fica dependendo da reforma, porque a reforma, ela vem, mas eu tenho direito adquirido. Não, você tem uma expectativa de direito. Direito adquirido é só a partir do ponto que você já pode se aposentar. Aí é direito adquirido. Então, falta um dia para você se aposentar. Mudou a lei, mudou tudo para você. E muda mesmo. Muda. E é o que aconteceu agora? Exatamente. Pegou todo mundo e não tem... E vale a pena, por exemplo, tem pessoas que pensam em se aposentar antes da data. Tem um momento, existe isso ainda, existe um momento que fala, eu já posso me aposentar, independente de ter chegado na data ou no Antigamente, período. A gente tinha aposentadoria proporcional, que comia aí em torno de 30%. Agora não tem mais isso. A gente tem várias regras de transição. Então, por exemplo, a pessoa que se aposenta no pedágio de 50%, entra o fator previdenciário, vai comer aí a renda dela 40%. Ao passo que se ela esperar, às vezes, mais 1 ano, 2, ela entra no pedágio de 100%.
E aí ela vai receber 100% da média salarial. Compensa. É só ela pensar. Então, por isso que vale a pena você fazer um estudo para ver... Porque, assim, a aposentadoria é uma vez na vida. Depois você vai ficar a vida... E se você fizer errado aqui, você vai levar isso pro resto da sua vida. Você vai... Todo mês, eu posso entrar com revisão? Até pode. Mas se você se aposentou antes da hora, pegou um pedágio de 50%, se esperasse mais um ano, pegaria o de 100%, eu não tenho como revisar isso. Tá. E não há advogado que vai resolver Não isso. Não vai. Não tem como desfazer e fazer outra. Só quando uma lei criar, que é a famosa desaposentação, que o Supremo bateu o martelo e falou não. Só quando lei criar. Então, você se aposentou, é com ela que você vai morrer. Você pode fazer uma revisão se tiver um erro, se tiver alguma coisa, legal. Só que assim, não pode mudar o tipo de aposentadoria. Desaposentação é eu me aposentar e depois deixar de me aposentar? E aposentar de novo com uma aposentadoria maior. Ah, essa era a jogada. Vamos supor, ficou contribuindo alguns anos, depois de aposentado, pedia desaposentação e pegava todo o tempo e colocava. Ah, porque manteve a contribuição depois. Exato. Hoje não pode mais isso. O Supremo tinha, né, uma discussão, mas o Supremo bateu o martelo e falou que não. Aí criaram uma nova tese, a reaposentação. A pessoa pega, se aposenta, contribui mais 15 anos e pede aposentadoria por idade. É reaposentação. Também não pode. Tatiana, e essa instrução normativa que você estava me falando no intervalo? Parece que tem uma novidade aí ainda e eu quero saber se é bom, se eu tenho que me preocupar. Então, é o seguinte, a instrução normativa é uma bíblia para o INSS, ou seja, os servidores, eles têm que se guiar por essa instrução normativa. Então, o INSS, ele não pode criar lei, não pode modificar. Às vezes, ele ultrapassa um pouco do limite e faz uma bagunça geral, mas ele criou essa instrução normativa, que a última era de 2015, a instrução 77. Agora veio a 128. A instrução normativa, ele lançou dia 28 de março, mais 10 portarias. Um total de 2.000 artigos. Ou seja, é uma paulada de coisa que, assim, você lê, eu tô lendo e aquilo não acaba, assim. Então, às vezes, você pega e vai pelo assunto e vai pesquisando por assunto, porque, assim, é muita coisa. É muita coisa que eles lançaram. E você acredita que beneficia, né, o trabalhador? Tem coisa que beneficia, porque, assim, na realidade, o INSS vai seguir aquela instrução. Então, para o PPP ficou mais fácil, algumas coisas. Por exemplo, uma coisa bem legal que muita gente não sabe, vamos supor. Eu paguei o INSS até o ano passado. Passou um ano, eu morro, vamos supor. E eu deixei de pagar, faz um ano que eu não paguei. Eu sou casada e meus filhos vão pedir pensão por morte, mas já passou um pouquinho mais de um ano. Aí não tem direito porque eu parei de pagar o INSS. Só que, como eu tive Covid em setembro, estende mais 12 meses esse período de graça. Então, os meus dependentes, eles podem pedir se eu tive Covid no período, porque eu pago o INSS, eu fico um tempinho sem pagar, eu tenho esse período de graça, então eu posso pedir benefício que eu estou segurada. Passou. Só que o prazo que eu tenho Covid, por exemplo, ele estende por mais 12 meses. Tá, então, isso vai beneficiar muitas famílias. Muitas famílias, e isso está claro na instrução normativa. Por isso que precisa conhecer, porque aí você indica, olha, o artigo tal da DIRBEM 991, que é a portaria tal, está dizendo isso sobre pensão por morte, que estendeu por 12 meses por causa da doença, de segregação, não sei o que lá. Então, estendeu. Então, é um ponto que facilita muito, mas assim... Tem muita novidade ainda que nem eu consegui ler tudo, porque é muita coisa, 2.000 artigos. Conforme vai aparecendo, você vai estudando, né? Eu vou estudando e conforme vai aparecendo, aí eu vou pesquisando mais a fundo, mas assim, é uma loucura. É coisa assim, para quem gosta de estudar, tem até julho, matéria assim para estudar o dia inteiro. Então, os próximos programas serão recheados de novidades, porque a gente tá... Você tá pegando as informações, tá trazendo para os programas. Sim, olha, agora ficou claro, porque antes veio a lei, mudou, muita coisa ficou no ar.
Muita coisa, veio a emenda constitucional e deixou muita coisa no ar. Só que, e aí? Eu acredito que seja assim, porque a lei antiga dizia isso. Só que agora vem a instrução normativa e desenha pra gente, olha isso aqui é a Bíblia Claro que ela não pode contrariar a lei e ela não pode contrariar a Constituição. Ela tem que, às vezes, contraria. E aí a gente fala, é inconstitucional ou é ilegal. A gente vai, né, dizer. Só que, normalmente, ela deixa mais claro a lei para o servidor do INSS poder executar. Entendi. Então, a gente tem aí 2.000 artigos fresquinhos. E com isso também pode aumentar o número de processos referentes à aposentadoria? Ao benefício, né? A pessoa pede o benefício. É aquele tal negócio, Samira. Mesmo estando tudo certinho, o INSS nega. Por quê? Porque vale a pena negar. Porque cada 10 benefícios que ele nega, 3 pessoas vão entrar com ação, vão procurar um advogado, 7 continuam trabalhando. Ele falou que eu não posso me aposentar agora, eu vou trabalhar mais 2, 3 anos. E é normal. É normal no nosso país acontecer isso. Eu vejo isso direto. As pessoas que entram com processo, as pessoas que se informam, são exceções. A maioria concorda. É indeferido. Tá bom, não me aprovaram. Acabou, deixa. O ano que vem eu tento de novo. Sim, a estabilidade pré-aposentadoria que a gente estava falando, quase ninguém usa, porque ninguém sabe, porque ninguém fala, então ninguém usa. É um direito, às vezes a pessoa é mandada embora, tá nessa estabilidade e não sabe. Aí depois, pode ser que venha saber, ou às vezes também perde emprego, fica sem dinheiro e fica sem saber. E nesta situação agora do trabalho híbrido, as empresas estão colocando alguns empecilhos em relação ao pagamento da contribuição? Questão porque o que acontece? Com esse trabalho híbrido, teve muito afastamento também. Então, a empresa, às vezes, deixou de contribuir para o INSS e as pessoas ficaram. E isso, o trabalhador que tem que contribuir. Tem que contribuir. Então, como é recente, é uma coisa que todo mundo tem que ir atrás. Por isso que é preciso fazer essa consulta imediatamente. Que eu falo, faz a consulta, veja o CNIS, veja se tem buraco. Tem um buraco, mas espera aí, você trabalhou? Não, eu estava dispensado por causa da pandemia. Então, você que tem que contribuir. E você tem que contribuir com o valor certo, porque se você contribuir abaixo do salário mínimo, não vale. Então, você... Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento, porque às vezes sou eu mesmo que tenho que ir lá e pagar. Ok, mas a gente precisa saber. Sim. Essa é a questão, né? Exatamente. Por isso que a gente está fazendo essa entrevista. A questão é essa. Se existe uma situação, eu preciso checar. Sou eu que tenho que resolver? É o INSS que tem que resolver? Ou é a minha empresa que tem que resolver? Normalmente, é a pessoa que tem que resolver. O INSS, ele passa muito... E nessa instrução normativa também, ele passa muito para o segurado, o dever de provar, o dever de correr, o dever de providenciar, é tudo para o segurado. E acontece de eles poderem falar assim, isso foi uma contribuição fora da data? Acontece. Pode ser também, né? Se você contribui em atraso, sim. Você contribuiu, você tinha que contribuir até o dia 15 do outro mês, referente ao mês anterior. Se você não contribuiu... Ou estende se for feriado, final de semana. Não contribuiu, é em atraso. Por que é em atraso? Você estava trabalhando? Então, pode ser que eles peçam prova, pode ser que não. Depende do tempo também que você demora para pagar. Entendi. Então, se a gente teve algum problema na época da pandemia, é bom correr atrás, porque já passou o prazo. Né? Tem que ficar esperto, porque às vezes a pessoa conta com aquele mês e na hora de se aposentar, vê que não tem aquele mês. Pois é. E um mês faz muita diferença. Com certeza. Quem quiser obter mais informações, até repete o aplicativo do INSS, como que a pessoa pode checar, como que ela pode consultar, e se quiser te procurar também, que aí você não sabe fazer, a Tatiana está aqui. Claro. O trabalho dela é esse. Exato. Entra no app Meu INSS ou no site www.meu.inss.gov.br. Aí você entra lá, você vai entrar em extrato previdenciário, que você vai cadastrar uma senha, pelo seu CPF, uma senha, tudo mais. Se você tiver a senha da vacina, que você puxa para saber, é do gov.br, a mesma senha.
Aí você vai imprimir esse extrato e vai comparar, vai ver com a carteira, vai ver se tem algum indicador ali do ladinho direito, para que você possa ver como é que está a sua situação. Simples assim. É, Aí, que números eu preciso do meu nome, eu preciso do meu CPF? seu nome, seu CPF, para cadastrar, eles pedem mais informações, como se você está contribuindo, qual é a última contribuição, qual o benefício, se você está recebendo algum, qual o valor da última contribuição, quais empresas você já trabalhou, aí cadastrou, legal. Aí você acessa direto para ver como é que tá. Tá aí, gente. Acho que todo mundo tem que fazer isso. Aproveita esse fim de semana. Já começa. Exatamente. Né? Todo mundo está aí se divertindo, o site não está carregado. É verdade. Dia de semana tem dias que hoje, por exemplo, tem dias que é complicado. Ontem eu não estava conseguindo, estava uma loucura. Olha que loucura. Então, hoje já está mais tranquilo. De final de semana costuma ser mais tranquilo. Olha que beleza. E quem quiser te procurar para resolver uma situação, para fazer essa pesquisa, para de repente entender como que eu faço o meu planejamento. Legal. Pelo telefone 11 34 39 8585, pelo Facebook Leis do Sucesso ou Ragosta Advocacia e pelo Instagram Ragosta Advocacia. Eu estou aí à disposição para... E tem o meu e-mail também. Quem tiver qualquer dúvida, mas não precisa mandar uma carta, né? Pelo amor de Deus. Coloca uma dúvida assim rápida para ela poder, né, ler e responder rapidamente para você. É Tatiana.r de Ragosta, .m de Maria, mas não é Maria, né? Não. Tatiana.r.m@uol.com.br, tá? É só mandar um e-mail, não precisa mandar uma carta gigante, mas qual é a situação, como que ela pode te ajudar, ela vai estar à disposição para você. Exato. Obrigada, Tatiana. Eu que agradeço muito pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Bom final de semana para... hoje à noite ainda tem mais um programa. Você tem um programa. 10h30. É verdade. Não esqueçam, 10h30 estarei aqui novamente com vocês. Com certeza. Eu espero que você resolva logo essa sua situação do Sinis. Isso eu vou resolver. É rapidinho, né? Porque já bateu o olho e já viu que tem um problema. Exato. Não vai deixar ninguém se beneficiar, não. no teu lugar. De jeito nenhum. Obrigada, Tati. Obrigada. Sucesso para você, viu? @Ragosta Advocacia, tá bom? É só procurar também nas redes sociais, que lá tem bastante informação e importante para que você tire suas dúvidas a respeito da previdência, que faz parte da vida da gente. Obrigada. Obrigada. Sucesso para você, viu, Tati? Obrigada igualmente. Vamos atrás dos nossos direitos.